Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje vai ser sobre o processo de mumificação, tá? Além disso, também vai aparecer um pouquinho sobre a mitologia egípcia, tá? O que vocês vão fazer no decorrer aí dessa semaninha. Vocês vão estar só fazendo anotações sobre o conteúdo. Não é necessário você fazer uma atividade, ou melhor, fazer um processo de mumificação, tá? Não precisa fazer isso. Vocês também vão perceber que em história também vocês vão estar trabalhando, tá? O processo de mumificação. Então, vamos lá. Então, ali, ó. O que você entende pelo processo de mumificação? O que seria um processo de mumificação? No Brasil, a gente leva um outro nome, eu acho que é tanatopraxia, né? Que é o ato de você mumificar, digamos, utilizando alguns elementos químicos, né? E já lá no Egito Antigo, né, vamos pensar, meu Deus, quantos mil anos atrás, em que as técnicas elas não eram muito bem desenvolvidas. Então vamos pensar um pouquinho lá atrás, como que eles, né, utilizavam, como que eles faziam essa forma, esse processo de mumificação, né? Então aqui, ó, entende-se por mumificação, olha só, conjunto de métodos através dos quais é possível dissecar um cadáver para evitar a sua decomposição. Lá para frente a gente vai ver, quando a gente chegar ali nas esculturas, o porquê que eles faziam essa dissecação, tá? Ela também poderia acontecer de forma natural. Como assim de forma natural? Vai ter alguns exemplos ali na frente da mumificação feita através eles vão enterrar a pessoa, né? No caso ali, digamos um faraó, eles vão enterrar na areia quente do deserto. Aquela areia vai retirar tudo que é líquido e vai fazer ele enrijecer o corpo. Então isso também é um processo de mumificação, tá? Aí aqui, a mumificação natural acontece quando o corpo é conservado graças ao ambiente onde a pessoa morreu, ou seja, um deserto no caso, ou um local muito frio, né, o gelo, por exemplo, ou até os certos tipos de pântano, onde que ela fica submersa ali no pântano, tá? Aí ali, ó, diversos povos utilizaram esse processo, embora nenhum deles tenha conseguido tanta eficácia quanto a civilização egípcia, que foi um método preciosíssimo, que na verdade, assim, estudando hoje a gente tem uma provável, né, ideia do que eles faziam, do que aconteceu lá para frente, mas ao certo, se foi daquele jeito, a gente não sabe muito bem, tá? Olha lá, a palavra múmia, ela tem origem do idioma árabe, né, múmia ou mumia, né, que quer dizer breu ou betume. Se vocês, né, forem num lugar onde tem produtos de arte, vocês vão ver que o betume é uma substância preta, que escura no caso, né, meio amarronzada assim, em que você passa em alguma madeira, por exemplo, ela vai dar uma coloração, tá? Então aqui, ó, é uma substância escura semelhante ao asfalto que escorria do monte Múmia, situado na Pérsia, e a qual se associavam as propriedades medicinais capazes de curar diversas enfermidades. Tanto é que quando eles começam, né, a civilização começa a crescer, digamos assim, os ladrões de múmia, eles percebem que havia um monte de pirâmide, nessas pirâmides tinha riqueza. Quando eles começam a roubar, não tem mais o que roubar ali, eles vão roubar as múmias também, e eles vão fazer uma espécie de eles vão triturar as múmias e vão vender como um chá milagroso, que você pega o pozinho ali, faz um chá e cura, né, alguma doença, alguma coisa assim, tá? Tá relacionado a isso? Não sabemos ao certo se isso faz uma relação, tá? De acordo com a religião egípcia, a alma da pessoa necessitava de um corpo para a vida após a morte. Então, por isso que o processo de mumificação era bem feito. Porque se caso o corpo não tivesse muito bem, né, feito, no momento em que ele fosse fazer a passagem, um ser ali que vai fazer a passagem, de acordo com a mitologia, ele vai consumir a alma ali da pessoa, tá? Daí ali, ó. Portanto, devia-se preservar esse corpo para que ele recebesse de forma adequada a alma. Preocupados com essa questão, os egípcios desenvolveram então um complexo sistema de mumificação, tá? Aí assim, tem vários processos, tem muitos processos ali, mas o mais comunzão ali que a gente vai ver, que todo mundo fala, é dessa forma aqui. O cadáver era aberto na região do abdômen, retirava as vísceras. Que vísceras? O fígado. Detalhe, aqui tá aparecendo o coração, mas o coração, agora que eu vi, tem um erro ali, que ele tem que tirar. O coração não. O coração, ele era a morada da sabedoria. O coração teria que ficar, né, no corpo,
para que essa pessoa que morreu, quando ela fosse fazer a passagem para continuar a sua vida eterna lá, ele teria que estar com todas as suas emoções, com exceção de Tutankhamon. Tutankhamon foi deixado o coração, foi retirado o coração, não foi deixado. Eles retiravam todos os órgãos, eles deixavam nos vasinhos, que a gente chama de canopes, do lado do sarcófago, do lado da múmia, no caso, para ter essa passagem ali com todos os seus órgãos também, tá? O coração, aqui ó, esse aqui tá um erro aqui, prof, ó. O coração e os outros órgãos eram colocados no caso de Tutankhamon, né, que o coração dele foi retirado no caso. O cérebro também era extraído. Como que o cérebro era extraído? Eles quebravam esse osso aqui, né, davam uma martelada, quebrava esse osso, inseria líquidos corrosivos, à base de mel de abelha, quente, no caso, uns líquidos quentes ali para o cérebro ficar meio mole. Então eles colocavam esse instrumento curvo e eles retiravam todo o cérebro pela narina, tá? Depois de feito tudo isso daí, existe relatos de que a pessoa que fez o corte no abdômen ali para retirar os órgãos, ela teria que ser apedrejada. Por que ela teria que ser apedrejada? Porque ela violou o corpo do faraó, tá? Ou o corpo da pessoa ali que estava sendo o processo de mumificação. Depois disso, olha aqui do ladinho a figura. Eles vão pôr o corpo no natrão. Como assim natrão? Natrão é uma espécie de um sal. E eles vão cobrir todo o corpo ali com natrão para que esse corpo seja bem preservado no caso, tá? Então eles vão cobrir o corpo com natrão e vão deixar mais ou menos ali cerca de 70 dias, tá? Depois desses dias ali, tem relatos que é 70, tem relatos que é 30, tem relatos que é 40, então ninguém sabe ao certo. Depois disso, eles vão pegar o corpo, que ele vai estar todo seco, enrijecido, eles vão encher com uma espécie de uma serragem, vão limpar esse corpo com algumas essências para ele não ficar tão o cheiro forte que era do natrão, e vão pôr no sarcófago, né? Vão fazer os linhos, eles vão enrolar as faixas, as ataduras de linho aqui, como tá aqui, e vão colocar no sarcófago, tá? Após isso daí, que eles fazem toda aquela linha, antes de fechar o sarcófago, eles vão pôr o livro dos mortos. O livro dos mortos era uma passagem da vida desse faraó, uma passagem boa da vida dele, tá? Ali, ó, após a múmia, né, finalizada, ela era colocada dentro de um sarcófago, como eu disse para vocês, e era protegido ali. O processo era tão eficiente que muitas múmias ficaram bem preservadas até os dias de hoje, né? Daí servem ali como forma de a gente descobrir como que foi a história desses antepassados, né? Aqui, lembra que eu disse os processos de mumificações como que era feito? Esse daqui é um processo feito através da areia quente do deserto, em que colocava potes de oferendas ali, né? Potes de oferendas, ó. E esse corpo ficava ali na areia quente. Essa areia quente, ela fez esse processo bem natural. Outros processos que eles faziam era enterrar também, fazer uma escavação subterrânea e enterrar esse corpo lá no chão. Mas esse daí ele não foi um método tão eficiente, porque o corpo ele se degradava um pouco, tá? Também, detalhe, há relatos de que muitos faraós, né, muito famosos, eles também deixavam em vida, dizendo que quando eles morressem, também seus animais deveriam ser sacrificados e mumificados, tá? Então, muitos gatos aparecem também mumificados, cachorro aparece mumificado, e há relatos também que não só os animais, e também os seus soldados inteiros eram, né, sacrificados e mumificados, porque eles tinham essa ideia da vida após a morte, tá? Aí, um faraó bem interessante é o Ramsés II. Ele teve uma dinastia muito grande, mais ou menos 60 anos que ele ficou reinando. E o processo dele de mumificação foi muito bem feito, que ele parece que está dormindo. Olha ali, como vocês estão vendo, ele parece uma múmia que está repousando naturalmente. Ele tinha umas doenças de pele. Se vocês pesquisarem ali na internet, vocês vão ver vídeos que mostram que ele tinha brotoejas aqui, que era marca de alguma varíola, alguma catapora que ele teve em vida. E ele morreu aqui, ele foi mumificado mais ou menos em 1213, tá? Antes de Cristo. O outro muito famoso, um faraó que teve uma vida bem curta, mais ou menos com 19 anos de idade, que ele foi, né, feito o processo de mumificação. Esse, que nem eu falei para vocês, ele foi retirado o seu coração,
foi retirado todos os órgãos, o processo dele foi muito mal feito, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele de fato, porque ele foi mumificado muito rápido e não teve todos aqueles, né, aqueles passos, aqueles processos ali que teriam que ser feito uma mumificação, tá? Ele é uma incógnita, ele foi encontrado na década de 70, com ele, acho que, se eu não me engano, é 74, com ele vem aquele enigma de que as pirâmides haviam, porque não foi bem uma pirâmide, né, ele foi encontrado no Vale dos Reis, em que ela havia maldições, né, tanto é quando eles abrem a pirâmide, a porta onde que ele estava ali da mastaba, eles inalam um ar, né, cheio de bactérias e tal, e eles acabam morrendo, essas pessoas posterior ali, mas não seria um enigma, não seria uma maldição da pirâmide, sim alguma coisa que estava no ar ali, que asfixiou, né, posterior, que deu alguma infecção, algo do gênero, tá? Com ele foram encontrados mais de 5 mil objetos em ouro, carruagem, esculturas e assim por diante, tá? E isso aqui é uma representação, ou melhor, que representação? Isso aqui é onde que ele tá. Ele é uma única das múmias, assim, que a maioria das múmias é encontrada, elas ficam no museu. E ele já não. Ele continua no mesmo lugar onde que eles encontraram, tá? Que é no Vale dos Reis. Aí ali, a religião egípcia, então, a gente sabe muito bem que eles eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses, e esses deuses, eles possuíam formas, tá? Então ali, ó, segundo a religião egípcia, após a morte, o espírito era guiado pelo deus Anubis, né? Que é esse aqui, ó, cabeça de chacal e corpo de pessoa. Ele vai guiar até o tribunal de Osíris, onde ele julgaria a presença de 42 deuses, né? Olha os deuses aqui. Seu coração era pesado em uma balança, isso daí é a mitologia, né? E ele teria que ser ele tinha que ter um contrapeso de uma pena, então ele teria que estar ali, ó, equilibrado, ele teria que ser mais leve que uma pena. Se ele fosse mais pesado que a pena, é claro que ele não teria uma coisa muito boa ali para frente, né? Se o coração fosse mais leve que a pena, o espírito receberia permissão para voltar e retornar ao seu corpo. Caso contrário, seria devorado por uma deusa com cabeça de jacaré, que a gente não sabe muito bem o nome dela, tá? Então, olha, ó, os egípcios acreditavam em deuses híbridos, no caso, metade homem e metade animal, né? Então, ali, como eu disse para vocês, então a religião egípcia, ela é composta por várias crenças ali, né? E ali, consistia nas crenças e nas práticas que eram realizadas pelos egípcios. A crença religiosa dos egípcios era de extrema relevância, influenciava consideravelmente as pessoas. Daí aqui, eles eram politeístas, lembra que eu disse para vocês, acreditavam em vários deuses. Aí, duas características mais importantes da religiosidade eram o Mat e o Reka. O primeiro conceito definia a importância de viver uma vida concreta, de forma a manter a existência harmônica no universo. E a outra ali, que era o Reka, estava relacionada à mágica e afirmava a importância dela tanto na criação do universo quanto na manifestação do poder dos deuses. Daí ali, a forma que era antropomórfica e a zoomórfica e a antropozoomórfica. De antropomórfica é forma humana, a zoomórfica é forma animal, ou a humana e o animal, as duas ao mesmo tempo, tá? Daí ali, os deuses, né? Vocês já ouviram falar nos deuses egípcios, né? Tanto é que tem vários filmes que retratam, muito famosos ali. Anubis, né? Que é o deus dos mortos, das necrópolis. Amon, Hathor, Tote, Atum, Sete, Horus, Ísis, Néftis e Osíris. Osíris era casado com Ísis, que tinha um filho, Horus. Que Sete era seu tio, irmão de Osíris, que Sete vai arrancar o olho de Horus para tirar o poder, né? Tote era um deus sábio, deus da inteligência, da sabedoria, né? Néftis era deusa guardiã da mulher. Então são vários estilos, várias formas de deuses ali que a gente encontra, tá? Aqui está a representação desses deuses, como eu disse para vocês, alguns com forma humana, outros com forma de humana e animal, outros com forma de animais, tá? Aí turminha é a seguinte, vocês vão fazer o registro disso, vocês podem pegar o livro de história, lá no livro de história tem um processo de mumificação muito bem feitinho, então vocês podem estar utilizando lá, tá? E qualquer dúvida, olha, meu número, estou à disposição. Beijos!